Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você e com toda a tua família. Que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória através de Jesus Cristo, visite você hoje e assista você em todas as suas necessidades. Deus é contigo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, querido Pai, Criador dos céus e da terra, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti. Ou melhor, eis-nos aqui diante de Ti. E estando na Tua presença, meu Deus, queremos aprender, queremos sossegar, queremos descansar na Tua presença. Queremos nos recostar em Teus braços de amor, nos inclinar ao Teu peito e aprender do Senhor. Jesus Cristo foi quem disse: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, eu lhes darei descanso. Nós estamos precisando, meu Deus. Portanto, abriga-nos hoje em Teus braços de amor, como diz o livro de Isaías 44 e 46. Toma-nos em Teus braços e carrega-nos ao Teu seio, para que possamos, ó Deus, encontrar alento, alívio aos nossos fardos e dores. Que possamos encontrar no Senhor a alegria, a paz, a salvação, a vida eterna. Ajude-nos, ó Deus, hoje a buscá-lo enquanto podemos achá-lo, a buscá-lo enquanto o Senhor está perto, enquanto o Senhor está olhando para a gente, como diz o Salmo 14, que o Senhor do céu olha para nós. Então ajude-nos a buscá-lo, Senhor, enquanto o Senhor está olhando para a gente. Ou melhor, Senhor, não vire as costas para nós. Não nos abandone, não nos rejeite. Não nos trate segundo os nossos pecados, mas trata-nos conforme a Tua grande e poderosa misericórdia. Ou melhor, renova-nos hoje a Tua misericórdia. Por favor, Senhor, abrace a gente e cure a gente em todas as áreas da nossa vida. E que nesse momento possamos também ouvir a Tua voz no estudo da Tua palavra. Assim como o Senhor fez vários milagres no passado, faz um milagre hoje em cada um de nós. Nós Te adoramos, nós Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, nós estamos analisando os milagres de Jesus Cristo e eu quero analisar mais um milagre para você, para a gente. Marcos capítulo 7, versículo 31. Jesus Cristo, eu já disse aqui na nossa série, Jesus Cristo, ele não se prendia a um lugar só. E as retiradas de Jesus Cristo eram estratégicas. Ele sempre tinha um propósito, um motivo para fazer algumas retiradas, ou seja, se afastar do povo para poder encontrar-se com alguém e oferecer a ele a salvação e a cura. No capítulo 7 de Marcos, verso 31, está escrito assim: de novo retirou-se Jesus Cristo das terras de Tiro e Sidom e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. O território de Decápolis é a região do jovem gadareno. O jovem gadareno, que Jesus Cristo vai oferecer a ele um encontro especial. E aí, Jesus Cristo vai para lá. E diz o versículo 32, então lhe trouxeram surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse sobre ele as mãos. E Jesus Cristo, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos
e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suplicou e disse: Efatá, que quer dizer abra-te ou abre-te. E abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua. Aqui nós temos um surdo mudo. Ele não ouvia e nem falava. E Jesus Cristo faz o milagre. E eu quero analisar esse milagre com você aqui, porque esse milagre aqui, ele apresenta alguns detalhes de forma bem extraordinária. Verso 36. Mas Jesus Cristo lhe ordenou que a ninguém dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo o que ele tem feito esplendidamente ou perfeitamente. Não somente faz ouvir os surdos, mas também faz falar os mudos. Amados, esse texto, Jesus Cristo está numa região, a região de Decápolis, era uma região da Galileia, cercada por pessoas que veio morar em Israel, trazidas pelo rei da Assíria. Quando eles escravizaram os israelitas do norte, em 724, antes de Jesus Cristo, eles trouxeram povos de toda a terra para habitar aquela região. Então, eles se misturaram com os judeus ali, formando uma espécie de religião mista. Eles adoravam seus ídolos, mas também adoravam o Deus de Israel. E Jesus Cristo, quando vem à terra, observe que na sua caminhada ele vai a Samaria, ele vai a Gadara, ele vai a Magdala, onde ele vai se encontrar com Maria Madalena e vai expulsar dela 7 demônios. Jesus Cristo vai a Decápolis, Jesus Cristo vai à Síria, e aí ele cura a filha da mulher Sirofenícia. Então veja que Jesus Cristo, ele está apresentando um evangelho universal. Um evangelho que não está preso a uma igreja, não está preso a uma tradição, não está preso a um costume, não está preso a um povo. Os judeus do sul, eles se gabavam de ser o povo de Deus. Inclusive eles disseram a Jesus Cristo, né? João capítulo 8, Jesus Cristo tem uma forte discussão com os judeus, porque os judeus, eles simplesmente se arvoravam como o povo de Deus e fazendo com que Jesus Cristo fosse uma pessoa, digamos assim, indesejada, né? Inadequada, porque o nascimento de Jesus Cristo foi um mistério gerado pelo Espírito Santo. Portanto, eles tinham uma birra com Jesus Cristo, e eles chegam a dizer no capítulo 8 de João que eles não são filhos de meretriz, ou filhos de prostituição, dizendo que Maria teve Jesus Cristo de uma relação fora do casamento, né? Ou quando ele não era casado ainda. Então eles condenaram Jesus Cristo por isso. Então quando Jesus Cristo vem quebrar essas barreiras. E agora ele vai curar esse homem aí. E o que esse milagre nos ensina, meu querido? Esse milagre aqui, eu quero analisar do ponto de vista bem espiritual com você aqui. A primeira coisa é que Jesus Cristo, ele está em uma jornada. Ele está numa jornada que o leva da Judeia para a Galileia, para essas regiões, mas o alvo dele é Jerusalém. Ele está caminhando para Jerusalém para morrer por todos os pecadores. E nessa jornada que Jesus Cristo está fazendo, ele vai pontuando essa jornada com encontros especiais.
E nesses encontros especiais, Jesus Cristo vai alcançando todas as classes de pessoas. Ricos, pobres, cegos, aleijados, surdos, mudos. Ele vai alcançando, ele vai incorporando, ele vai abraçando, ele vai juntando as pessoas debaixo das suas asas, ou debaixo dos seus ensinos. Então, nós temos que falar aqui de Jesus Cristo. Esse milagre é uma prova viva de como a gente deve exaltar e testemunhar de quem é Jesus Cristo. Observe o versículo 32 aí. Trouxeram a ele um cego. Essa expressão trouxeram aqui é interessante porque Jesus Cristo nunca quis trabalhar só. Aliás, tem muita gente que chega a ficar conjecturando que Deus não precisa de nós. Se a gente for analisar do ponto de vista escatológico, é verdade que Deus não precisa de nós. Por quê? Porque eu não posso salvar nem a mim mesmo. Diz o Salmo 42, se eu não estou enganado, o Salmo 42, diz que eu não posso me salvar. Não existe um preço que eu possa pagar pela minha salvação. Não existe nada que eu possa fazer que me justifique diante de Deus. Então, nesse contexto, Deus não precisa de mim. Para operar a salvação, Deus não conta com a participação do ser humano. Agora, como Deus já operou a salvação, Ele agora convida a mim e a você a levar essa salvação a outros, uma vez que você a recebeu. Eu recebi a salvação em Jesus Cristo, agora eu tenho a obrigação. Paulo diz que ele era constrangido pelo Espírito Santo a pregar o Evangelho. E ele disse, ai de mim se não pregar o Evangelho. E eu ouvi uma frase interessante ontem na igreja. Um cristão que não tem alegria e prazer em levar a verdade a outras pessoas, é porque ele ainda não entendeu e não recebeu essa verdade. Porque se você ama Jesus Cristo, porque ele veio para salvar a gente, a jornada de Jesus Cristo era buscar e salvar o perdido. E agora Jesus Cristo está aí querendo salvar outras pessoas. Então ele vai ter, a gente já explicou isso lá no milagre do paralítico de Cafarnaum, não é? Aquele jovem que Jesus Cristo curou e perdoou. Tem os carregadores do paralítico. Eu li na meditação de ontem, né? Os maqueiros. Eu não gosto dessa expressão maqueiros, né? Eu prefiro dizer que eram os carregadores de paralítico. E hoje nós temos os carregadores de paralítico. E aqui nós temos o carregador de cego. Alguém trouxe esse homem a Jesus Cristo. Alguém tem que fazer o trabalho missionário. Infelizmente, hoje, apenas um de cada quatro cristãos, apenas um faz trabalho missionário. Ou seja, 25%, 75% dos cristãos não fazem trabalho missionário. Isso é vergonhoso. O evangelho precisa ser levado a todas as pessoas. E se Jesus Cristo comprou você, se ele salvou você, se ele operou um milagre em você, agora é hora de você levar esse milagre para outros. Trouxeram alguém a Jesus, trouxeram um surdo e mudo a Jesus Cristo. Agora, Jesus Cristo aqui, ao se encontrar com esse surdo mudo, ele tem uma atitude sublime. Os judeus, eles tinham uma cerimônia de purificação, eles estavam muito presos a esses rituais de purificação, eles procuravam não se contaminar. Então, se uma pessoa era doente, se ela era surda, muda, cega, aleijada, então as pessoas evitavam essas pessoas, elas não tinham contato físico com essas pessoas. Agora, olha o que Jesus Cristo faz. Jesus Cristo pega esse jovem, toma ele pela mão e o conduz
fora da multidão, né? Ele conduz à parte. E eu acho lindo isso aqui, porque é isso que Deus quer fazer comigo e com você dia a dia. Ele quer tirar você da multidão. Ele quer tirar você do burburinho, das preocupações, da ansiedade, de tudo aquilo que ocupa a sua mente. Ele quer ter um encontro pessoal e íntimo com você em particular. Leia Mateus capítulo 24, versículo 3. Olha o que está escrito. Mateus 24, versículo 3. Existem vários outros momentos em que o texto apresenta em Jesus Cristo tendo um encontro particular com os seus discípulos, mas esse aqui é bem explícito, né? No Monte das Oliveiras, achava-se, capítulo 24 de Mateus, versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus Cristo assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos e, em particular, o questionaram. O jovem aqui, Jesus Cristo, tem uma grande multidão aqui, então Jesus Cristo diz assim: eu quero conversar com você em particular. Vamos ter um momento só nosso aqui. Eu acho maravilhoso esse texto, porque quando você lê os evangelhos, quando você faz a leitura corrida da Bíblia, você não percebe esses detalhes. Agora, quando você separa um texto para você ler, para você analisar, aí você começa a perceber os detalhes, as nuances do comportamento de Jesus Cristo e do comportamento de quem está perto de Jesus Cristo. E aqui diz que Jesus Cristo pega esse jovem pela mão e o separa da multidão. Meu querido, dia a dia Jesus Cristo quer ter um encontro pessoal com você. Ele quer tirar você da multidão para ter um momento a sós com você. E nesse momento, o que é que Jesus Cristo faz? Jesus Cristo pega da sua própria saliva, ele molha os dedos da sua própria saliva e coloca na língua do jovem. Ele pega a saliva. Inclusive, por que Jesus Cristo faz isso em particular? Jesus Cristo não quer causar escândalo. Lembra que eu falei aqui que a religião estava presa a muitas tradições de purificação, de contaminação? Então Jesus Cristo leva esse jovem à parte para um momento de intimidade com ele, e agora ele pega a sua própria saliva e toca a língua desse rapaz. Ele pega os seus dedos, eu acho que foi os dedos, esses dedos, né, o indicador, né? Ele coloca os 2 dedos nos ouvidos do rapaz. Então Jesus Cristo não está preocupado aqui com contaminação. Aliás, Jesus Cristo não se contamina, não é? Ele é puro. E agora essa atitude de Jesus Cristo, primeiro é para não causar escândalo. E segundo, para que aquele jovem pudesse se sentir à vontade na presença de Jesus Cristo. Meu querido, minha querida, muitas vezes na igreja, quando a gente faz um apelo, muitas pessoas têm vontade de ir à frente. E muitas delas vão à frente constrangida, porque meu amigo do lado aqui foi, meu amigo do lado aqui foi, meu amigo aqui de trás foi, meu amigo aqui da frente foi. Por que eu não vou? Então ele não tem vontade nenhuma de ir à frente. Mas, então Jesus Cristo agora tira-o da multidão. Primeiro, para não causar escândalo na multidão, porque ele vai pegar saliva e colocar na boca do rapaz. Ele vai pegar os dedos e enfiar no ouvido do rapaz. Isso, sem dúvida, causaria um grande escândalo para os judeus que o seguiam, aquela multidão que o seguia. Mas eu gosto dessa segunda lição. Esse momento em que Jesus Cristo, ele se doa completamente a esse encontro com esse rapaz para curá-lo, para salvá-lo. Ele tira o jovem da multidão para falar intimamente com ele, para tocá-lo intimamente, para curá-lo, para oferecer a ele um momento a sós. Jesus Cristo ainda hoje
Na minha série, A Verdade, não, na minha série Ele Vem, você vai encontrar justamente essa temática. Jesus Cristo vem todos os dias, Ele quer todos os dias ter um encontro pessoal com você. Não permita passar um dia sem separar um tempo para ficar a sós com Jesus Cristo. Os discípulos ouviram a pregação de Jesus Cristo, do capítulo 24. Jesus Cristo fez um grande sermão do capítulo 22 e o capítulo 23 de Mateus, e vai culminar no capítulo 25, não é? Mas os discípulos vão procurar Jesus em um momento particular para questioná-lo. Isaías capítulo 1, versículo 18, Deus diz: venham, vamos conversar, vamos nos questionar uns aos outros. Você e eu precisamos de um encontro pessoal com Deus. Precisamos ter um encontro pessoal com esse Deus, porque Ele quer falar conosco. Ele quer tocar em cada um de nós. Ele quer curar você. E talvez Ele não precise que você esteja na multidão. Porque na multidão, quem sabe, sua fé não será aprimorada. Ela não será acrescida pelo toque de Jesus Cristo. Existe um outro milagre que a gente vai ver, a gente vai analisar mais para frente, que Jesus Cristo está na multidão e Ele faz questão de convidar a multidão a perceber esse milagre que Ele fez. Ele fez o milagre por causa da multidão também, né? E a mulher foi beneficiada com o milagre, mas Jesus Cristo tinha uma lição a ensinar para a multidão, que estava perto dele, mas não o perceberam. Estava perto dele, mas não o tocaram. Estava perto dele, mas não receberam nenhuma bênção, porque não tiveram intimidade com ele. Jesus Cristo, então, essa saliva aqui, Jesus Cristo não precisava da saliva. Então, por que Jesus Cristo usou a saliva e os dedos aqui? Às vezes, meu querido, a gente fica questionando os métodos de Deus. E eu convido você a ler de novo esse texto, para você perceber uma coisa: Deus tem uma forma exclusiva e única para cada um de nós. Então, em vez de questionar os métodos de Deus, nós precisamos buscar um encontro pessoal com Jesus Cristo para que Ele use em nós um método específico, particular, íntimo, único, em nós. Eu costumo pensar assim: eu amo a Deus, e eu às vezes me pego pensando em algumas coisas e à noite eu acabo sonhando. E quando eu vou analisar a Bíblia de manhã, Deus falou comigo naquele sonho. E isso é confirmado na sua palavra. Lógico que eu já disse aqui no meu canal que esses sonhos são particulares, são meus. É da minha intimidade com Deus, é do meu caminhar com Deus, do meu andar com Deus. Então eu não vou contar a você aqui esses sonhos. Mas Deus claramente fala comigo: Renivaldo, é assim. E às vezes eu aceito, às vezes não aceito. E eu apanho por isso. Às vezes eu quebro a cara por isso. Porque quando Deus diz não para mim, e eu teimo em fazer o que Deus disse para não fazer, eu acabo tendo problemas. E aí eu volto para Deus com um sentimento de angústia, né? Tristeza, porque eu poderia ter evitado, eu poderia não ter passado por isso, não precisava eu ter que fazer uma oração diferente depois, quando Deus, na verdade, já tinha me apontado uma forma de fazer correta, mas que eu ignorei. Então eu sempre sonho. Essa semana eu tive um sonho interessante. E simplesmente porque eu tinha feito uma coisa no dia anterior, eu tinha feito uma coisinha, e aí Deus foi e me mostrou. Eu disse: sim, eu entendi o recado. Eu entendi o recado. Às vezes a gente precisa entender isso. Jesus Cristo tira o jovem para um momento particular e vai usar um método único.
Às vezes eu fico triste na igreja porque muita gente estão hoje lotando igrejas simplesmente porque alguém diz, olha, Deus fez isso comigo, e hoje as pessoas estão indo para a televisão, né, contar esses milagres, justamente para que as pessoas também busquem a Deus do mesmo jeito, com o mesmo método. Meu querido, o tratamento de Deus com você, ele é personalizado. Eu já disse isso aqui. Deus não trabalha por atacado. Ele trabalha com momentos de encontros exclusivos, pessoais e intransferíveis, únicos. Você é único para Deus. E a forma de Deus tocar em você, a forma de Deus falar com você, não vai ser a mesma dele falar comigo. Por isso que eu digo, nós precisamos de momento a sós com Deus para que a gente aprenda a ouvir a voz de Deus falando especificamente conosco. Agora, se você não separar tempo para Deus, se você não permitir que Jesus Cristo tire você da multidão dia a dia, pode ser que quando Ele vier você não o reconheça. E você não esteja nem pronto para ir. Porque Ele vai dizer para muita gente, eu não conheço vocês. Porque você não andou comigo, você não teve tempo para mim. Cuidado. A coisa é muito séria. E aí, agora, depois que Jesus Cristo curou esse jovem, né? Tanto é que ele poderia ter só falado, efatá. Mas ele fez questão de tocar no jovem. Ele fez questão de colocar saliva nesse jovem. Assim como ele vai colocar barro nos olhos de outro rapaz. Mas aqui ele coloca saliva na língua. Ele coloca o dedo dentro dos ouvidos. E ele grita para esse jovem, efatá. Ele dá um grito, efatá. E agora o jovem, com os ouvidos tapados pelos dedos de Jesus Cristo, com a língua cheia de saliva, ele começa a falar, ele começa a ouvir. É um método exclusivo. Jesus Cristo tem uma maneira sublime, única, de falar e de tocar em cada um de nós. Agora eu quero encerrar essa mensagem falando aí da maneira como as pessoas viam Jesus Cristo. Diz o texto aí, versos 36 e 37. Ordenou-lhes que a ninguém contasse o que havia acontecido, mas ele tanto mais o divulgava. E maravilhavam-se sobremodo, dizendo, ele faz bem feito. E aí você volta lá para a criação, né? Gênesis capítulo 1, versículo 31, né? Gênesis capítulo 1. Olha o que está escrito, meu querido. Verso 31. E viu Deus tudo quanto fez, ou tudo quanto havia feito, e eis que tudo era bom. Estava bem feito. Estava perfeito. Jesus Cristo aqui é visto como alguém lá da criação. As pessoas estão colocando uma coisa nova aqui no ministério de Jesus Cristo. Ele é perfeito em tudo que faz. Gênesis capítulo 1, versículo 31 diz: e viu Deus tudo quanto havia feito, e foi muito bem feito. Está tudo perfeito. É tudo muito bom. E olha o texto dizendo, as pessoas dizendo, tudo que ele faz bem feito. Ele faz bem feito. Ele tem feito tudo esplendidamente bem. Essa expressão esplendidamente bem, meu querido, é perfeito. Jesus Cristo cura. E aqui eu tenho que dizer uma coisa para você. Jesus Cristo não faz nada pela metade. E Jesus Cristo não faz nada temporário. Isso quem faz é o médico. O médico pode remover um câncer.
mas a pessoa entra em estado de reminiscência. E ela vai ser avaliada durante 5 anos. Depois ela vai ser avaliada por mais 5 anos. E tem pessoas que o câncer volta depois de 10, 12 anos, o câncer volta. Isso o médico pode fazer, mas ele não pode impedir o câncer de voltar. Segundo os médicos, por exemplo, eu vou citar aqui o exemplo da minha mãe, segundo os médicos, eles removeram o câncer. Removeram 30% do estômago da minha mãe. Há um pensamento muito forte na minha família de que eles nem mexeram. Quando eles abriram minha mãe e que eles viram que a situação era crítica, que o câncer estava em estado avançado, eles simplesmente fecharam e disseram que fizeram o serviço. Ou cometeram um erro gravíssimo, né? Porque eles disseram que a cirurgia correu bem, mas que a abertura de passagem dos alimentos ficou com menos de 12 milímetros. E não pode ficar com menos de 12 milímetros, porque a comida, o bolo da comida, não passa naquela abertura com menos de 12 milímetros. Então aí minha mãe comia e regurgitava, comia e regurgitava. Então depois de 10 meses que ela fez a cirurgia de câncer, aí o médico disse que o câncer voltou e voltou em metástase, já ocupando o fígado, ocupando os rins e o pulmão. E em sequência, minha mãe faleceu 10 meses depois da cirurgia, ela faleceu com o câncer que voltou. Eu não acredito que o câncer voltou, eu acredito que o médico não tirou, ele abriu, viu que o câncer estava em metástase, eles simplesmente fecharam o corpo da minha mãe. E aí, a partir do momento em que ela se sentiu que estava tendo essas reações de vômito, e aí começaram a dizer que é porque a abertura do estômago dela estava estreita demais para a passagem de alimento e que precisava de uma nova cirurgia. E que ela não aceitou essa nova cirurgia. É uma coisa complicada, né? Se for pela questão do erro médico, é uma coisa triste e lamentável. Infelizmente isso acontece dia a dia. Mas o que eu quero dizer aqui, o exemplo é que Jesus Cristo, quando ele cura, aquele jovem nunca mais ele voltou a ser mudo, nunca mais ele voltou a ser surdo. O jovem lá do tanque de Betesda, nunca mais ele voltou a ser paralítico. Deus não faz nada pela metade. Lembrando que Jesus Cristo faz tudo com propósito. O propósito é glorificar a si mesmo. Nesse milagre aqui, Jesus Cristo, ele é exaltado como alguém que é perfeito e que faz tudo perfeito. E se observarmos aqui, aquele jovem curado, ele sai falando de Jesus Cristo para todo mundo. Ou seja, meu querido, eles vão viver uma vida que reflete as atitudes de Jesus Cristo. É essas pessoas que a gente vai encontrar em a multidão de Atos dos Apóstolos, aceitando o Evangelho, sendo batizadas por Pedro e os demais apóstolos, os 120 apóstolos que receberam o Espírito Santo. Não foram só 12 que receberam o Espírito Santo, foram 120, que estavam reunidos no cenáculo, fora os 380 que estavam com Jesus Cristo quando ele subiu para o céu no Monte das Oliveiras. Eram 500 pessoas quando viram Jesus Cristo subir para o céu. Jesus Cristo, quando subiu para o céu, ele deixou 500 discípulos aqui dispostos a continuar a pregação do Evangelho. Desses 380 que não estavam reunidos nesse cenáculo naquele dia, eu tenho certeza que muitos deles receberam também o Espírito Santo. E muitos deles saíram pregando o Evangelho. Tanto é que em apenas 20 anos, o Evangelho foi pregado em toda a terra. Então não foram só 120, não foram só 12. Foram 500 pessoas que receberam o Espírito Santo naquele dia. E elas saíram para pregar o Evangelho. E a multidão dos que creram foi muito grande. O capítulo 6 fala uma multidão.
Capítulo 4 fala de 5.000, capítulo 2 fala de 3.000. Então, não eram só o Pedro e os 12 apóstolos, os 11 apóstolos, eram todos os crentes que receberam o Espírito Santo naquele dia. Diz Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15, que eram 120 pessoas que receberam o Espírito Santo naquele momento ali, naquele cenáculo, e fora os outros 380 que estavam com Jesus Cristo quando ele subiu para o céu. E diz Lucas, capítulo 21, que Jesus Cristo soprou sobre eles o Espírito Santo. Então, todos receberam o batismo do Espírito Santo na chuva serôdia, todos foram batizados no Espírito Santo de forma individual, João capítulo 20, verso 21, versículo 22, e Lucas capítulo 21, também Jesus Cristo soprou sobre eles o Espírito Santo. Esse sopro não é a chuva temporã de Atos dos Apóstolos, mas é um batismo individual, preparando-os para o batismo coletivo. E nós hoje temos que buscar também esse batismo coletivo. Agora, esse jovem aqui, ele é um testemunho vivo do que Jesus Cristo faz. Ele faz bem feito, ele faz de forma perfeita, ele faz para glorificar a Deus. E uma pessoa que é curada e ela não glorifica a Deus numa vida de obediência à sua palavra, essa cura não tenho certeza se ela foi realizada por Jesus Cristo. Primeiro porque 2 dias depois a pessoa está lá com a mesma dor na perna. 2 dias depois a pessoa está lá com a mesma dor na coluna. 2 dias depois a pessoa está lá com a mesma dor nos ouvidos, com a dor de cabeça. Por favor. Vocês já observaram que hoje alguns milagres não têm sentido? Porque, meu querido, do tanto de igreja que tem hoje fazendo milagre, se esses milagres fossem de verdade, hoje não tínhamos mais ninguém no hospital, fazendo fila nos hospitais aí, buscando médico e remédios. Observe, você abra ligue a sua televisão e veja o que esses canais estão oferecendo aí. Milagre, 24 horas de milagres. Tem igreja aí que tem nome, Tenda dos Milagres, só milagre, milagre, milagre. E as mesmas pessoas. Parece que é cena repetida. Vale a pena ver de novo. Então, Jesus Cristo não faz as coisas pela metade. E nem faz as coisas temporariamente. Não é paliativo. Os milagres de Jesus Cristo não são paliativos. São curas verdadeiras. E eu fico com essa expressão aqui, meu querido. Ele faz tudo perfeitamente bem. Esplendidamente bem. Ele dá uma cura verdadeira, pura, completa, para sempre. No caso da ressurreição de Lázaro, que não é contado como milagre, não é? Na verdade, Lázaro e o menino lá, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, todos eles morreram. Em algum momento da história eles morreram novamente. Mas eu tenho certeza que todos eles vão participar da primeira ressurreição. A ressurreição dos justos na vinda de Jesus Cristo. Porque eles entregaram a vida a ele, a uma vida de obediência. Meu querido, esse milagre tem uma lição simples para a gente. Jesus Cristo quer ter um momento de intimidade com você, porque Ele quer trabalhar de forma particular, de forma única em você. Segundo, Ele quer usar você para dar testemunho dEle. Ele quer mostrar para o mundo o que Ele fez em você. E o que Ele fez em você foi de modo perfeito, completo, único, satisfatório, para que você reflita a glória de Deus. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, estamos na Tua presença e na Tua presença desejamos viver para sempre. Obrigado porque o Senhor não nos olha de modo coletivo. O Senhor não nos vê como e nem trata a gente por atacado. O Senhor faz questão de nos tirar do meio da multidão. E nós queremos, Senhor, sair da multidão para ter um momento a sós contigo. Para que o Senhor toque na gente, para que o Senhor toque em cada um de nós e faça um milagre em cada um de nós da tua maneira, do teu jeito, para que a gente, sentindo esse milagre,
como esse jovem surdo-mudo, nós possamos glorificar e exaltar o teu nome. Não podemos mais ocultar quem o Senhor é na nossa vida, através do nosso comportamento, nossas atitudes. Nós vamos demonstrar que amamos o Senhor e que obedecemos a sua palavra. Dá-nos um novo coração, mas realiza em nós esse milagre hoje e ajude-nos a buscá-lo de todo o nosso coração. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.